Olá, como vão vocês? Espero que todos estejam bem, sejam vocês do dia, da tarde ou da noite. Mais uma vez com vocês o canal Ponderando com Caju, quando nós vamos prosseguir com o nosso tema anterior, que era a Ponte de Vargas, agora a Ponte de Vargas 3, que eu espero fechar o assunto que nós estávamos tratando, que é justamente a ocasião, ou melhor dizendo, o período em que o Brasil ele vai deixar de ser uma economia meramente exportadora e agrária para se tornar uma economia industrial. E nós havíamos parado no seguinte ponto, que eu já deixei a nossa luzinha preparada para isso. Essa infraestrutura industrial que eu escrevi aqui, precisava ser feita por alguém, porque era essa ausência desse alicerce que estava faltando na economia brasileira. E quem vai tomar a ponta, a proa disto, vai ser a empresa estatal. E por um motivo mais do que justificável, porque essa infraestrutura industrial dos chamados bens intermediários que era preciso construir era caríssima, de alta tecnologia, de retorno muito demorado dos investimentos, que estava completamente fora do alcance dos frágeis capitais nacionais. Então era por isso que essa empresa estatal vai construir e dar início, vai ser o ponto de partida para essa construção. E, no seu princípio, nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Nacional de Álcalis. A Companhia Siderúrgica Nacional era a siderúrgica de Volta Redonda, para a produção de aço, aço em lâminas, que o Brasil não tinha. O máximo que nós tínhamos naquela época era o aço nem aço, era o ferro de vergalhão para construção civil. Esse aço que nós compramos hoje em material de construção era algo muito parecido com o que existia nessa época. Portanto, uma coisa bem mais grosseira, bem mais grotesca. O que eu estou falando e que o país necessitava era de aço para enchapas, para a construção de motores, para a construção de máquinas, para a construção de equipamentos. E isso realmente a nossa produção era nula. Então, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. Essa Companhia Vale do Rio Doce, ela vai ser responsável para retirar o minério de ferro. O minério de ferro, transportar e levar até a Companhia Siderúrgica Nacional. E daí a Companhia Nacional de Álcalis. Essa Companhia Nacional de Álcalis, ela ia ter a incumbência de produzir a química pesada em grande quantidade, que o país também necessitava. Então vejam, isto aqui são os finalmente da nossa exposição anterior, acrescentando já algumas coisas. Esse 45zinho aqui foi que essa Companhia Siderúrgica Nacional foi feito com capital estrangeiro. Foi feito um empréstimo de 45 milhões de dólares que permitiu que ela fosse construída, não um empréstimo, mas sim um financiamento. Porque esse financiamento era casado com a construção dessa usina siderúrgica. Pois bem, continuando. Hoje, nessa ponte de Vargas 3, que nós pretendemos finalizar, nós queremos responder uma pergunta das mais importantes, que é, mas afinal de contas, que importância iria ter isso para os trabalhadores? Que significado ia ter? Nós vamos respondendo isto aos poucos. Primeiro, essa construção aqui que eu estou falando, que é tirar do chão essa nova indústria, ela não se fez de um momento para outro. Houve 2 governos Vargas. O primeiro governo Vargas, que foi com ditadura,
que foi de 1930 até 1945. São 15 anos. Nesse período, houve muitos estudos, houve muito planejamento, houve muitos órgãos sendo constituídos para pensar o país. Vou citar mais um, o Conselho Nacional de Petróleo. O Conselho Nacional de Petróleo, por exemplo, ele foi criado em 1938. E a Petrobras, a primeira siderúrgica, a primeira usina, a primeira refinaria, foi em 1954. Então vejam, nesse período aqui é um período praticamente de preparação, onde muita coisa está sendo idealizada. Foi um período também que foi necessário mexer na Constituição, porque a Constituição anterior, que era a de 1891, que era a Constituição da República, ela cerceava a atuação do Estado. E o Estado tinha que agir. E mais uma vez, repetindo, esse Estado, na verdade, ele vai abrir caminho para o mercado crescer. É isso que vai acontecer. Porém, esse Estado aí, ele não poderia agir com mais desenvoltura dentro da economia, porque a Constituição não permitia. Então teve que, inclusive, mexer nessa Constituição. Daí Vargas governa aqui com ditadura e ele foi um ditador pesado, pesado. Há muitas obras que vão falar a respeito disso e espero que eu possa mostrar alguma delas. Embora eu até consiga fazer isso. Bom, depois Vargas sai, entra o governo Dutra, que foi um governo pífio, um governo fraquíssimo, um governo, como é que eu posso dizer, estreito de pensamento, de compreensão, um governo que foi muito retrógrado, que não conseguiu compreender a importância do que estava acontecendo. E depois Vargas volta, de 50 até 1954, e aqui sim, muitos dos projetos que haviam sido idealizados dessas empresas aqui foram concretizados e feitos. Aqui, nesse primeiro período, se fez poucas coisas, materialmente falando. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional é de 1945, já no finalzinho. E conseguida com muito sacrifício e com uma habilidade política muito grande, para a qual Vargas soube corresponder. E outro aspecto que é importantíssimo, nunca existe governo de um só. E nunca é o governante que faz a situação. É a situação que pede um determinado governante para levar as coisas adiante. E quando isso não está em sintonia, sempre nós temos momentos de distúrbio, de desequilíbrio e de crises políticas muito sérias. Porém, vamos lá. Então, se vocês notarem, aqui nós temos dois períodos. O primeiro aqui e o segundo. E é com isto aqui, por exemplo, que esse nosso país ele vai dar sequência ao processo de industrialização, porém numa outra etapa, muito mais difícil. Por exemplo, em 1931 foi colocada uma medida de proteção a esse capital nacional, que todas aquelas indústrias que estivessem em situação de superprodução, elas teriam que desenvolver e comprar equipamentos para se desenvolverem de dentro do país, aqui dentro. Então, foram muitas medidas que foram tomadas, que foram pensadas nesse governo, de tal modo a encaminhar a situação para um outro nível muito mais avançado. Eu até separei algumas coisas para mostrar para vocês. Por exemplo, esse livro aqui, ó, é uma raridade. Ele é de 1900, na década dos anos 40, que ele foi, na verdade, ele vai sintetizar, se chama a Missão Cook no Brasil. Essa Missão Cook no Brasil, ela vai trazer uma síntese, na verdade, de um projeto econômico que vai permitir com que seja construída essa Companhia Siderúrgica Nacional. O
que eu havia dito para vocês que essa era uma época de um capitalismo planejado. E essa missão Cook, com os diversos estudos que foram catalogados aqui, é que permitiram que fosse construída essa Companhia Siderúrgica Nacional. Então vocês vejam, nós não estamos indo mais ao sabor dos ventos. Nós estamos indo sabendo para onde queremos ir. E isso feito com estudos, feito com estatísticas. E um desses estudos mais importantes é essa missão Cook, é desse livro aqui, que é uma raridade, que eu, por sinal, até consegui de um sebo. E esse sebo aqui, eu acabei pegando esse livro e fiz uma capa dura nele, para que ele pudesse durar mais, porque isto aqui é um estudo que eu posso dizer como fundamental, que foi para a abertura e a consolidação dessas grandes fábricas. Então isso aqui é algo muito importante, porque está mostrando que esse desenvolvimento está sendo pensado. Você está pensando, planejando, idealizando o que você vai querer daqui a 30, 50 anos. Isso que é importantíssimo. Muito bem, mas isso era só para mostrar uma das raridades que eu consegui. Porque no Brasil, até mesmo as edições dos livros são pequeníssimas. Então, isso aqui é uma preciosidade que eu tenho. Até deixa eu guardar, deixar aqui um pouquinho. Bom, ótimo. Então, esse era o objetivo. E o que é que se queria? Existia um devaneio, por exemplo, desse governo Vargas. Devaneio, o que é? Um sonho longínquo de se estabelecer um capitalismo nacional. Porque nós estávamos nos mirando um pouco, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um capitalismo nacional dele, forte, pujante e com um Estado forte, não com um Estado fraco, que abriu o caminho para ele crescer. Os Estados Unidos tinha, a França tinha, o Japão tinha, todos esses países tinham o seu capitalismo nacional em expansão e robusto. E a inspiração varguista também era nesse sentido, de construir esse capitalismo forte, autêntico, que inclusive tiveram músicas que sublinharam isso, porque eu já mostrei para vocês que eu gosto muito de música, né? Uma dessas músicas que vocês podem ouvir é Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil é uma canção que fala do ufanismo, do orgulho brasileiro, e ela foi muito importante também nesse período, porque estava sublinhando, estava enfatizando essa ideia de construir um país dos brasileiros, uma nação brasileira com capitais nacionais. Porém, o capital que ia puxar o desenvolvimento era o capital estatal, depois o capital privado nacional, que era muito importante, porque ele sabia dessas deficiências, e daí o capital estrangeiro. Não se fazia uma malquerença com o capital estrangeiro, não, ele era importante. Mas quem deveria dar as diretrizes era esse capital estatal com esse capital nacional para construir esse capitalismo brasileiro, autêntico e autodeterminado, e não um capitalismo subordinado. Bom, continuemos. E uma das coisas das mais importantes, que foi essencial para os trabalhadores, que não somente Vargas, mas toda uma equipe que esteve junto com ele, foi a consolidação das leis do trabalho. Porque o objetivo, na verdade, era o seguinte: se você quisesse ter uma indústria pujante, você teria que ter uma classe trabalhadora fortalecida que pudesse consumir. Então ela tinha que ter salário. Então uma das maiores medidas foi o salário mínimo. Mas o salário mínimo num outro sentido, não que só se pode pagar salário mínimo para os trabalhadores, não. Esse salário mínimo é que você tem que ter um piso mínimo do qual você vai partir. Antes disso, nem se pensava nessas coisas. Pagava-se o quanto se queria, e normalmente salários dentro da própria indústria, apenas para se comer. E
com jornadas de trabalho de 10, 12 horas. Se trabalhava de segunda a domingo, ao meio-dia. Não existiam férias nenhum, uma espécie disso, não havia férias, e muito menos previdência social. Os trabalhadores trabalhavam até enquanto eles tivessem força para isso. E a família pudesse cuidar dos pais, que já estavam velhos e não tinham mais proventos como viver. Então, esse governo Vargas, essa concepção de olhar também para os trabalhadores, que faz parte do sistema, foi importantíssima. Essencial para dar segurança e uma base, e para as empresas terem, para quem poder vender. Porque você tem que produzir, mas também tem que assegurar para quem é que você vai vender. Essa classe trabalhadora tem que ter salário. Por isso que surge o salário mínimo, a carteira assinada, porque antes não existia, por exemplo, uma definição de um salário em carteira que você tivesse que seguir. Assim como se pagava um determinado salário, no outro mês ele poderia diminuir, porque não era um valor fixo, não era um valor determinado numa carteira que tivesse que ser respeitado. Não. E da mesma forma, as demissões, não existia um aviso prévio, então eram condições de exploração muito grandes e que eram incompatíveis para você construir uma economia pujante e forte. Então, é nesse sentido que os trabalhadores vão ganhar. E daí você tendo grandes indústrias, você vai ter acesso a coisas que antes não eram possíveis. Você vai sair da roça, aquele mundo atrasado, aquele mundo ignorante, e você vai poder ir para as cidades, com as escolas, com uma possibilidade de evoluir e com uma possibilidade de melhorar de vida, e não viver eternamente dentro da roça, produzindo e vivendo em terras que não eram suas. Então, meus queridos e minhas queridas, é mais ou menos em linhas muito simples, muito gerais e muito acanhadas, desse período tão importante que foi essa Ponte de Vargas. E mais um para mostrar para vocês, esse aqui é um outro livro meu aqui chamado Os Boêmios Cívicos. Os Boêmios Cívicos, ele é um livro que, vamos ver se dá para se ver, ele conta a história daqueles estudiosos, economistas, por exemplo, ligados à construção disso, que foram aqueles intelectuais, aqueles estudiosos que fizeram muitos estudos seguindo essas diretrizes do período Vargas, para estabelecer essa indústria. Então, eu quero mostrar para vocês que jamais existe o governo de um só. A ideia de um só. Porque daí isso aí não é mais o governo, isso aí é um milagreiro. Isso aí é milagre. Né? E milagre é uma coisa divina e não humana. Ora, então, isto aqui, meus caros, dá uma ideia do que as vantagens que esses trabalhadores puderam ter, das melhores condições que estavam se anunciando para eles. E não pensem que isso não foi combatido, foi altamente combatido. A consolidação das leis do trabalho, por exemplo, que é uma proteção ao trabalhador, e também importante para a indústria, frisando, a indústria, essas empresas têm que ter para quem poder vender. Ela, ao proteger os trabalhadores, ela protegia o nível de consumo. E daí fazia com que o próprio sistema o sistema econômico se tornasse viável. Ora, depois, claro, com o tempo, tudo isso aqui vai ser questionado. Muitas dessas empresas aqui do passado foram vendidas. A Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, hoje é privada e foi vendida na Bacia das Almas. A Companhia Vale do Rio Doce também foi vendida. É essa que agora tem dado os maiores problemas com as questões de segurança.
E antes ainda, nas mãos estatais, a segurança era um dos pontos de honra para que houvesse contenção das barragens e não houvesse aquelas calamidades como aconteceram. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é que isso aqui era um país que estava sendo pensado para 50 anos, para fazer essa estrutura que hoje existe e que está sendo perdida. Meus caros, eu sei que me delonguei um pouco, mas o assunto é importantíssimo e é enorme, 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 enorme. E eu fui muito sintético, apenas colocando o que é o importante do importante. Então, eu mais uma vez agradeço a todos vocês a paciência que vocês tiveram para comigo e eu acho que esse tema ele foi agora concluído muito em linhas gerais. É um dos períodos mais importantes das transformações econômicas brasileiras. Aqueles que gostarem, por favor, deem os seus gostei e eu vou me despedindo de todos. Até o próximo vídeo, até a nossa próxima exposição e muito obrigado.